Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. Hoje vamos falar sobre algo que todo mundo já reparou em algum momento. Que parece que o cinema tá sem criatividade. Inclusive, gente, a gente já fez esse episódio, se caso você esteja tendo um déjà vu com essa nossa frase. Mas a gente já fez um episódio sobre isso. Mas é que não tem como ignorar esse tema, porque a gente acha, assim, tipo, todo mundo que tá envolvido nesse universo de cultura pop, que fala sobre isso, todos os influencers que falam sobre isso, a gente tá meio que ficando de saco cheio com a falta de originalidade, né, do cinema. Pois é, só tem sequência, remake e reboot. Será que 2025 tá sendo praticamente um déjà vu no cinema? Porque a gente entra na sala e sente que já viu esse filme antes. E normalmente a gente já viu mesmo. E igual você falou, é também para criadores de conteúdo de cultura pop, parece que a gente sempre tá falando da mesma coisa, porque não tem coisa nova para falar. Não chega coisa nova. Exatamente. Mas calma que não é só ranço, tá bom? Não é só, tipo, a gente vir aqui hatear tudo. A gente quer discutir por que isso acontece, né? Por que será que se tem saída e se a culpa é só dos estúdios ou também será que é do público? Porque vamos combinar, né? O cinema tá ficando cada vez mais previsível. Não é que falte ideia, talento aí, porque tem vários atores e atrizes ótimos e tem novos aí chegando também. O problema é que a indústria, ela já sacou que o público gosta de ver sempre a mesma fórmula. E aí eles entregam exatamente isso. Só que uma coisa que eu acho engraçada é que eles sabem que, tipo, o público gosta de ver sempre a mesma fórmula. Só que ao mesmo tempo, quando eles lançam, esse mesmo público que vai assistir reclama. Então, tipo, não dá pra entender. Pois é, né? É muita contradição. Por exemplo, eu acho que é um filme que teve, né? Acho que não sei se for reboot, remake, que a gente pode dizer, ou sequência. Acho que foi uma continuação, que é o novo Jurassic Park. Gente, eu não fui assistir no cinema porque eu sou uma pessoa que, se eu que tô criticando, eu não vou lá dar, tipo assim, dinheiro pra isso. Por mais que eu ame a Scarlett Johansson, por mais que eu ame franquia de dinossauro, que eu amo Jurassic Park, mas eu não fui assistir o novo filme de Jurassic World porque eu não concordo com isso. Eu não quero ver coisa de reboot, remake, eu quero ver coisa nova, sabe? Vai fazer coisa de universo de dinossauro? Faz outro assunto, sei lá, não sei se também se tem como inventar outro assunto, mas assim, enfim, sei lá, os caras são pagos pra isso, pra ter ideia, entendeu? Então, tipo assim, eu não fui dar dinheiro pra isso. E ir no cinema hoje já não é a mesma experiência de antes, né? A gente tem que colocar aqui em ponto isso. Primeiro, o preço, né? O ingresso tá um absurdo. Acho que Itapetininga, acho que é um dos únicos lugares que ainda tá meio que ok o preço, mas saiu de Itapê, gente, a gente que mora aqui no interior, né? Eu que ainda tô aqui no interior com o Kenji, a gente, toda vez que a gente tem que ir pra Sorocaba assistir algum filme que não passa aqui em Itapetininga, é tipo, gasto o triplo. A gente gasta o triplo do dinheiro. E a gente sabe que não é só ingresso, né? O combo de pipoca, o refri, chega perto dos R$100 fácil. Eu, por exemplo, esse mês eu tive que... Não, mês passado, eu tive que escolher a dedo qual filme que eu assisti. Deixei de assistir Superman no cinema, porque eu queria escolhi assistir o Quarteto Fantástico, né? Porque a gente sabe que gasta com outras coisas quando você vai no shopping, né? Então, assim, chega perto dos R$100 fácil. E pra completar, a oferta de filmes é super limitada. Muitas vezes no cinema da cidade só tem opção dublada e a gente fica meio sem escolhas. É tipo, que nem eu falei, às vezes eu e quem a gente vai pra Sorocaba, porque Itapetininga não compra todos os filmes pra vir pra cá, pra Itapê, né? Então, assim, a gente às vezes quer assistir um filme, quer muito assistir um filme, a gente tem que ir pra Sorocaba poder assistir. E quando chega aqui em Itapê, é dublado. Gente, que é essa palhaçada aí? De onde que o cinema tirou que a galera só assiste filme dublado? Mas assim, acho que é só nós, Laura. Nós, assim, influenciadores, que gostamos de assistir legendado, porque realmente parece que o que dá mais dinheiro hoje em dia no cinema são os filmes dublados. E eu fico ainda chocada com isso. Não desrespeitando, tá, os dubladores. São dublagens muito boas, mas assim, eu me recuso a assistir um filme dublado no cinema. Assim, eu não que eu me recuse, acho que eu não me recuso ao ponto da Gil, que a Gil, ela realmente... Eu me recuso total. Você já deixou de várias vezes no cinema com a gente, né, por ser dublado. Mas assim, dependendo do filme, eu não ligo de assistir dublado. E de novo, gente, a gente não tá criticando a dublagem, porque isso é um trabalho, né, importantíssimo no Brasil, que vale muito a pena você apoiar. Sim. E tal. Mas assim, a gente gostaria que tivesse as duas opções
opções. Eu gostaria muito que tivesse as duas opções, sabe? Que se eu fosse assistir um dia dublado, depois eu conseguisse assistir ele legendado, ou vice-versa, né? Então, assim, agora Itapê e as outras cidades, a não ser grandes, né, tipo as metrópoles, elas não estão trazendo mais filme legendado, é muito difícil. Por exemplo, acho que teve um filme aí que eu fui assistir com o Kenji que não veio, nem teve nenhum dia que veio legendado, e assim, não foi uma das piores experiências assistir dublado, mas é que a gente gostaria, entendeu? Então, assim, tá difícil, o cinema tá meio complicado, então a gente paga caro pra não poder escolher o que a gente quer. Então, mas não é só aqui, Laura. Que minha amiga também de São Paulo disse, mas acho que esse eu entendo, por ser um filme da Disney, que é o novo Sexta-feira Louca. Sexta-feira Muito Louca 2. Não sei como ficou aqui em português, uma Sexta-feira Muito Mais Louca, não sei. Mas também no cinema perto da casa dela. Então, não sei dizer se é São Paulo inteiro. Tá. Mas no cinema que é perto da casa dela, só veio sessão dublada também. Ela disse, poxa, eu também queria assistir legendado e eu não tenho essa opção. Então, eu vou fazer o quê, né? É que eu não vou, eu espero chegar no streaming. Então, eu acho que esse daí, acho que entra na questão, sei lá, porque o filme é antigo, todo mundo conhecia dublado, então essas pessoas não ligam, não sei. Ou por ser da Disney, eu penso assim, não sei. Mas enfim, depois da pandemia, os streamings simplesmente dominaram e dominam até hoje. Mudaram aí total o nosso jeito de consumir, né? Porque agora a gente tem milhares de opções, a gente pode assistir quando quiser, onde quiser, quantas vezes quiser. E isso é ótimo, porque democratizou o acesso. Só que ao mesmo tempo fez a gente perder aquela sensação de esperar ansiosamente por um lançamento. Sim, total. Hoje em dia, ninguém mais aprecia, né, um lançamento. A galera só, tipo assim, engole. Só, tipo, consome tudo, né? E o negócio sai de manhã e à noite já tem spoiler rolando, solto nas redes. Maratonar 8 horas seguidas virou praticamente um novo esporte, né? O Kenji é um grandíssimo exemplo disso. Porque ele é tão ansioso, gente, que ele acorda, tipo, o bagulho sai à meia-noite, 4 horas da manhã, ele acorda e ele maratona já, tipo, antes das 6 horas, antes da gente acordar pra ir trabalhar, ele já terminou de maratonar. E, tipo, isso é muita loucura, porque isso faz eu acho que isso deixa a gente mais ansioso ainda. Então, eu era muito assim antigamente, eu maratonava também, eu ficava até de madrugada assistindo e tal. Hoje em dia, primeiro que não dá tempo, porque eu fico... Se eu fizer isso de maratonar, esquece, no dia seguinte eu tenho que trabalhar podre, né? Porque eu não tenho escolha. Eu não tenho como não ir trabalhar. E daí, tipo, primeiro que o trabalho não me deixa fazer isso mais de maratonar. E outro, que eu aprendi a apreciar mais devagar as coisas. Então, acho que, tipo, com a idade que eu tô agora, que eu amadureci um pouquinho, né? Eu aprecio. Então, assim, eu chego em casa, eu programo meu dia pra eu poder sentar no sofá e assistir o que eu quero assistir. Agora, essa galera que assiste loucamente, tipo, meus alunos, tipo, o Kenji, assim, eu falo, gente, é muita loucura isso que vocês fazem. Assiste devagar, sabe? Só que, tipo, não são só eles. A gente entra nesses aplicativos de série, a gente vê que a galera reclamando, fala assim, putz, maratonei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Então... acabou. Em um dia não tem mais nada pra assistir. E é um ciclo vicioso, né? Porque você termina de assistir, já pensa, acabou, quero mais. Aí lança a primeira temporada, a gente já tá surtando. Cadê a segunda? Pelo amor de Deus, eu tenho que esperar 5 anos, né? Pra sair a segunda temporada. E aí, se aparece alguma coisa parecida, pronto, a gente também corre atrás. A gente só quer assistir a mesma coisa sempre. E tem a questão também de que se a gente maratona tudo num dia só, depois de 5 anos, quando sai a segunda temporada, a gente não lembra de mais nada do que aconteceu. Nada. Nem com resumo. Pode resumir 5 minutos de resumo. Eu não lembro, gente, o que acontece. O que aconteceu. Mas é exatamente por causa dessa ansiedade da gente consumir tudo rápido, o nosso cérebro, ele não armazena, gente. Ele tem que pensar que o nosso cérebro, ele é tipo uma máquina também, um computador, sabe? Que você tem que colocar as informações devagar ali, senão, tipo, tá louco? Dá tilt na cabeça. Eu bem tiazona aqui dando bronca, né? Mas o problema é que essa fome sem fim cria uma linha de produção que acaba matando a criatividade. Eu acho que mata muito a criatividade. Porque fazer algo realmente novo não é tipo fast food, não é McDonald's que sai na hora. Ele leva tempo, precisa de paciência e principalmente coragem pra arriscar no roteiro e tudo que você vai colocar ali, né? E aí entra aquela questão. Por que arriscar se reciclar uma fórmula que já deu certo é muito mais rápido, barato e ainda vem com a garantia de lucro? Então ninguém quer arriscar mais, ninguém quer perder dinheiro, porque no final é tudo a ver com o dinheiro. Pois é, exato, né?
No fim das contas, é tudo sobre dinheiro, como a gente falou. Então é isso que a indústria pensa, né? Tipo, pra que inventar moda se eu posso repetir o que já funcionou e o público vai consumir do mesmo jeito? Então, é batata, né? A solução. E a gente que é fã fica preso nesse ciclo vicioso, né? Nessa bola de neve aí, sempre com aquela sensação de eu já vi isso antes, mas ainda assim a gente consome, né? A gente assiste, porque na verdade é o que tem. Sabe o que eu acho que é o verdadeiro vilão da originalidade? É o comodismo. Que é tipo quando a gente só quer as coisas na hora, Sim. tudo rápido, né? E aí que a gente acaba se blindando de experiências novas, de histórias diferentes e fica naquela bolha consumindo sempre a mesma coisa. Tipo aquela série ou filme conforto, sabe? A gente já fez o episódio também sobre o comfort movie, ou comfort série, que a gente ama e que dá pra maratonar sem pensar. Mas eu acho que, tipo assim, não sei, na minha opinião, a gente tem o nosso comfort movie de alguma coisa do passado, é ok, sabe? Agora, tipo, sempre ter alguma coisa parecida com o nosso comfort movie, daí a gente só ficar meio que nesse, sabe, ciclo vicioso, sempre de ter alguma coisa que é parecido com o comfort movie, gente, uma hora isso cansa, sabe? E sim, não tô dizendo que isso é ruim, longe disso. O problema é só consumir isso, né? Então, é nunca se abrir pra algo novo, que nem eu, por exemplo, fiz um episódio último meu expresso falando que eu abri meu coração finalmente pra dorama. E assim, dorama é muito parecido com outras coisas, sim, né? Ele só muda o idioma que é falado. Mas mesmo assim, eu abri, sabe? Por muitos e muitos anos eu fiquei com esse preconceito. E eu abri o meu coração, minha mente pra poder consumir algo novo, porque eu tava meio cansada de sempre ver as mesmas coisas. Então, a gente faz um episódio aqui reclamando disso e a gente faz isso, né? Sim. Eu também tenho dificuldade pra me abrir pra uma coisa nova. Ainda não cheguei nesse nível da Laura de dorama. Quem sabe um dia. Mas e animação também. Animação tem dificuldade também, gente. Mas, né, não sei. Quem sabe, aos poucos. E olha, que não existe só um tipo de história. Tem história que desconforta, que desafia, que termina totalmente diferente do que a gente espera. E muitas vezes é por meio de filme e série que essas discussões sociais aparecem, sabe? Por isso que é importante a gente se abrir pra coisas novas, mesmo que incomodem ou desafiem. Senão a gente fica só naquela bolha, vendo sempre a mesma coisa. Eu acho que um exemplo clássico que a gente pode colocar aqui, gente, nesse episódio, é o filme recente que fez muito sucesso, que é o K-Pop Demon Hunters, ou K-Pop Guerreiras do K-Pop, alguma coisa assim, né? Eu não sei a tradução direito. Mas assim, é um filme que fez muito, que ao mesmo tempo que a gente fica feliz, também já começou a dar raiva já. Porque ele fez muito sucesso, é um filme completamente original, apesar de ser baseado em muitas bandas de K-Pop, né? Mas o roteiro é completamente original. A galera não esperava, porque o nome não é chamativo, você não se interessa muito por esse nome, a não ser que você seja fã de K-pop e de animação ao mesmo tempo, né? Então, assim, é um filme que fez muito sucesso, é muito bom, vai concorrer ao Oscar, já tá aí na lista, né, de várias premiações que ele vai entrar com as músicas, com o roteiro original. Só que, ao mesmo tempo, eles já estão começando a cagar em cima, né, na minha opinião e na opinião de um monte de gente na internet, porque eles querem fazer igual eles fizeram com Como Treinar o Seu Dragão, gente, que eles lançaram o filme primeiro, o filme de animação, né, daí depois fez sucesso, eles lançaram outros filmes, o Como Treinar o Seu Dragão, fizeram a animação, a série de animação, que acho que tem dentro da Netflix, se eu não me engano. Aí, depois de um tempo, agora a gente teve recente o live action. E eles querem fazer isso com Demon Hunter também, né? Então, assim, só que faz muito pouco tempo que saiu o filme. É tipo isso que a gente fica puto, sabe? Que, mano, faz o quê? Alguns meses que saiu o filme. E eles já falaram que vai ter continuação. Vai ter o 2 e provavelmente o 3. Vai ter série de animação. Daí acho que não sei quem vai comprar, né? Os direitos. E eles querem fazer live action, porque eles querem chamar cantoras de K-pop famosa, ou se, né, as que fizeram as músicas do filme de animação, que são cantoras famosas, né, de uma banda de K-pop famosa. Então, assim, tipo, eles, ao mesmo tempo que é legal que eles fizeram, eles já querem cagar em cima, entendeu? Então, assim, é muito, mano, não dá pra entender esse universo Hollywood. Então. Eu gosto, tipo, deixa um filme lá só, original, acabou, sabe? Deixa ele lá, mas não, precisam construir um universo em cima daquilo que deu certo, né? E daí vai ficar aí sequências infinitas, live action, série, não sei, gente, tudo que é possível ter hoje. Pois é. E daí isso perde a chance de ver histórias que fazem a gente pensar, sentir, até questionar o mundo, porque, tipo, se eles só fizerem o Demon Hunters e pronto, e deixar pra gente, pode fazer uma continuação, 1, 2, tá ótimo. Aí para por aí, sabe? Não, eles querem continuar, eles cagam nessa originalidade. E eles começam a inventar coisa que não existe, sabe? Tipo, eles começam a zoar no roteiro. Nossa, eu tenho uma raiva disso, gente, quando eles começam a zoar no roteiro. E, tipo, sabe? Eles começam, tipo, a inventar coisa do nada. Eles tiram, assim, do nariz deles pra colocar no roteiro.
Pois é, e grandes estúdios como a Pixar, que a gente sempre associa a histórias super inovadoras e profundas, estão praticamente cortando investimento em coisas originais para focar em sequências de grandes franquias, tipo Toy Story. Gente, eu não sei mais que história ainda dá pra contar nesse filme, porque parece que é mais do mesmo, só pra garantir lucro. Gente, eu nem passei do primeiro ainda, já tá no 5. Pra quê? A gente quer ver de novo Toy Story, a gente quer ver de novo, nem sei o nome dele, é Woody? É Woody, né? Não sei, o Buzz Lightyear. A gente quer ver eles tudo de novo? Não, eu não quero. Não, e o último, gente, que tem muita gente que gosta do último Toy Story, eu achei horrível. É péssimo aquele filme. 4? É muito chato. Aquela colherzinha lá, como ela me irrita. Aquela colherzinha de garfinho, sei lá o que é. Aquele garfinho, acho que é um garfinho. Nossa, ele me irrita tanto, mas tanto. Acho que foi a pior criação. Foi a pior ideia de personagem que a Pixar já teve. Juro, foi esse garfinho. Tanto que a gente nem vê ele na divulgação. E Hélio, por exemplo, o novo filme da Pixar, que é um filme com roteiro original e uma linda mensagem. Ele foi, gente, um completo fracasso de bilheteria. Mas eu acredito que seja por outros pontos também, sabe? Eu acho que é pela época que a Disney lançou, que a Pixar lançou. Eu acho que também é por essa questão da Pixar, tipo, sempre querer fazer a mesma fórmula, sabe? Da galerinha tava meio cansada. E, tipo, é sempre assim, é sempre o personagem principal que ele sofre ou algum bullying, ou ele, tipo assim, ele é o diferentão e daí ele tem uma super reviravolta na vida dele. Então, assim, eu acho que a Pixar, apesar desse filme ter uma mensagem bonita, eu ainda não assisti, né, Hélio, porque ainda não chegou no filme da Disney, mas eu fiquei sabendo, tipo, de todo o fracasso que foi de bilheteria, de todas as críticas que a galera tá falando em cima desse filme, né? E aí, como a gente já falou, né, as animações são engolidas pelos remakes live action aí, como Lilo e Stitch, como Treinar Seu Dragão, que são literalmente a mesma história das animações, só que foram um sucesso de bilheteria. E as animações originais não são um sucesso de bilheteria. E o mais engraçado é aquela galera que fala, né, história nova? Ah, mas melhor esperar chegar no streaming, vai que é ruim. Aí, sério, como se a gente nunca tivesse dado chance pra nada novo. Então, tipo, isso que é triste, sabe? Tipo, o Hélio eu não consegui assistir no cinema porque realmente não deu pra assistir, sabe? Porque tava passando muito filme, já tava gastando muito com o cinema. Então, eu não consegui assistir Hélio, mas assim, eu queria ter assistido no cinema. Mas parece que arriscar é, tipo, um pecado, sabe? Porque maratonar é a mesma coisa, mas 1000 vezes melhor. Então, tipo, é ok, sabe? Você maratonar. E assim, a gente nunca descobre nada realmente interessante. É só ver os lançamentos mais recentes aí, gente. Gladiador 2, depois de quantos anos, né? Shrek 5, boatos aí do Frozen 3, eu nem vi o primeiro, nem vou ver. Quem dirá que eu vou ver o terceiro, quarto, quinto, se tiver. Aí teve Sexta-feira Ainda Mais Louca, esse eu quero ver. Essa é uma continuação aí, né, depois de anos também, mas que tá fazendo sucesso. Por quê? Porque é a mesma fórmula, é o que o público quer ver. E não para por aí, gente, vai ter reboot de Todo Mundo em Pânico. Essa eu fiquei assim, tipo, desnecessário, porque esses filmes que fazem sátira, pra mim já passou a época deles, sabe? Já foi, eles não envelheceram bem. Se eu rever hoje Todo Mundo em Pânico, eu não vou dar risada, eu vou achar tonto. Só que na época que a gente assistia, era engraçado, era legal as piadas. Inclusive, eu acho que eu assistia dublado o filme. A gente dava risada, mas hoje em dia, se eu for assistir, não sei se daria risada do mesmo jeito que eu dava quando eu assisti na época. Então, franquia que já era sátira de tudo que dava, agora virou piada reciclada. Não sei, gente, eu vou ver, talvez eu veja por curiosidade, porque reboot de Todo Mundo em Pânico. Não sei o que isso muda, porque cada filme pra mim já é ontológico, né? Porque já faz sátira de filmes diferentes. Então, não sei pra que é esse reboot. Pois é, tipo, acho que se alguém quisesse fazer um reboot de As Branquelas hoje em dia, não ia funcionar, gente, porque As Branquelas funcionou pra época, as piadas hoje em dia não funcionam, o estilo de sátira deles não funciona hoje em dia. Então, assim, não sei o que também essa galera quer fazer no reboot de filmes que são sátiras, sabe? Então, sei lá. A gente tem também um outro exemplo aí, que é o filme Corre que a Polícia Vem Aí, que teve esse ano, tentando ressuscitar o pastelão dos anos 80, que, né, na época eu já não gostei desse filme, imagine hoje em dia, nem vou assistir. Ok, já vai querer morrer a hora que eu escutar essa parte. Mas é como se o cinema estivesse vivendo de necrotério cultural, né? Literalmente, desenterrando velharias, tentando fazer ser engraçado, né? Com os mesmos atores que já estão velhos e, tipo, não conseguem mais ser engraçado, né? Mas também é um pouco preocupante, né? Porque fica parecendo que os grandes estúdios esqueceram de como arriscar, de como usar
atores novos e de, tipo, como tentar fazer essa fórmula mais com atores novos. Porque eles sempre querem reciclar e ressuscitar os atores daquela época, né? Então, tipo, mano, eu acho... Ai, eu odeio também quando acontece isso, sabe? Que eles usam atores antigos e, tipo... E fica muito ruim, porque a piada não funciona mais, porque funcionou naquela época, com o ator naquela época. Então, sei lá, é uma coisa também que é muito, muito preocupante. Claro que tem a questão do dinheiro, igual a gente já falou diversas vezes, porque no final é sempre o dinheiro. E um remake ou continuação já tem público garantido, né? Então não precisa gastar tanto aí apresentando personagens novos, criando personagens novos. E tem o fator nostalgia, que a gente, público, adora rever histórias da infância e juventude. Só que a indústria descobriu esse vício e tá explorando até o limite. Tá, tipo, ficando saturado, né? Porque não tem filmes originais. Então, e o problema é que isso gera acomodação criativa, né? Em vez de bancar roteiros inovadores, Hollywood joga seguro, ele joga como eles conseguem. É como um time que só joga na retranca, né, com medo de perder. E isso mostra uma grande contradição, gente. O cinema nasceu da ousadia, da invenção de linguagem, mas hoje em dia, né, nos últimos anos, principalmente, ele vive no Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? No copia e cola, pra não arriscar lucro. Então, tipo, eles sempre vão fazer a mesma formulazinha. Isso também vale para séries, né? Nos últimos anos aí, a gente vai ter agora reboot de The Office, um spin-off aí, né, de The Office, eu acho. Não sei, gente, tô curiosa, mas ao mesmo tempo, pra quê, sabe? Teve o derivado aí de Game of Thrones também, uma coisa aí que nunca acaba. Então, assim, sitcom clássica voltando do nada. E é febre, claro, de adaptações, livros, HQs, games. Parece que os grandes players esqueceram que também podem criar histórias do zero. Curioso é que, em streaming, quando surge algo original, vira fenômeno. Ou seja, existe demanda, mas falta coragem de apostar. E apesar desse loop infinito, a gente tem movimentos contrários, né? A Warner, por exemplo, ela anunciou que quer investir em produções originais, justamente porque ela percebeu que só viver de franquia desgasta a marca. E faz sentido, né? O público pode até gostar da nostalgia, só que também sente falta de novidade. Eu, pelo menos, eu gosto de histórias originais. E esse é um lado que a Laura não curte muito, mas histórias originais, eu até comentei com o Kenji esses dias e parei pra refletir. Eu falei um pouco disso no meu último Expresso, agora que saiu essa semana, que a originalidade nos filmes está mais voltado nos filmes de terror. Não sei se você reparou isso, Laura. Mas assim, os novos filmes que saiu agora, Juntos, Faça Ela Voltar, tiveram um bom retorno, né? Provando que dá pra arriscar aí com histórias originais. Mas eles estão mais indo pra histórias originais no gênero terror. Ai, mas falta, né, pra uma comédia, porque, gente, comédia romântica, pra mim, de romance é tudo igual. É clichê. Esse aí, não sei de onde dá pra tirar a história original desse gênero, porque pra mim é tudo igual. Não sei se você sente isso, Laura. É sempre um casal que depois eles vão brigar no meio do filme, depois vai ficar junto no final. Ou é um casal que alguém tem uma doença terminal e é muito triste, você vai chorar. Ou, não sei, gente, assim, todas as opções, só que todas as opções já existem. Acho que esse gênero é um pouco difícil de você ser original. Eu acho que pro terror tem mais, assim, a vantagem de você ser criativo, criar histórias originais, porque dá pra fazer muita coisa, mas assim, talvez, sei lá, em sci-fi, em drama, dá pra fazer, tem muita coisa, gente, muita coisa dá pra fazer, história original. Mas em sci-fi tá tendo bastante, tanto que a gente teve Mickey 17 aí, que foi um filme original, não sei se foi completamente original. Adaptação de um livro. Mas é um livro, tipo assim, apesar de ser adaptação, é uma coisa que a gente ainda não foi muito explorado isso na ficção, sabe? Tipo, essa questão que abordou no filme. Então, assim, foi legal. Eu acho que sci-fi tem bastante coisa, apesar de eles estarem fazendo também vários reboots de Alien, essas coisas assim, né? Eu acho que sci-fi tem bastante, como tem bastante adaptação de livros, gente, tem bastante adaptações novas, né? De coisas, de assuntos novos. Mas sim, terror, por mais que eu não assista, eu sei, eu tô meio por dentro das coisas que estão saindo, né? Então eu sei que, tipo, originalidade tá, tipo, rolando bastante aí nessa galera aí do terror, né? Tanto que a gente teve o último sucesso aí de Pecadores, que eu ainda não terminei de assistir, gente. Tô custando pra terminar esse filme, hein? Mas, tipo, não porque ele seja ruim. É porque é chato, né? Não, a gente aqui, eu falando de quero coisa original, mas eu vou assistir uma coisa original, eu acho chato. Mas é que tem aquele porquê, vocês sabem, eu não curto muito vampiros, mas a forma que adaptaram os vampiros aqui foi muito boa, porque foi mais pro terror. Sim. Mas assim, pra mim, não gostei. Então, eu não gostei desse filme, gente, acho que por causa de outros motivos, não sei, eu achei muito cansativo assistir o jeito que ele foi gravado, não sei, eu tenho um pouco de preconceito com o Michael B. Jordan, eu não gosto muito dele, eu acho que ele tem um ego muito grande, não sei, eu não gosto muito do ator, mas eu sei que Pecadores fez muito sucesso entre a galera que curte esses tipos de filme,
filme, né? É um filme que talvez concorra aí a algumas premiações, né? E talvez seja esse o ponto, né? O futuro do cinema não tá em escolher entre franquia e originalidade, mas em equilibrar esses dois, né? Reboots tem espaço, mas não pode engolir tudo também. E talvez o streaming seja meio que o laboratório perfeito, né? Arriscar, eles conseguem arriscar mais, com custo menor, e quando algo pega, aí sim vira franquia. Isso quando eles não cagam na franquia, né? Mas tudo bem. mas em algumas vezes dá certo isso. Mas e aí, estamos em crise criativa ou só numa fase de reciclagem que pode dar espaço para inovação? E será que a culpa não é nossa também, que corre pro cinema ver a 8ª continuação da mesma franquia? Sim, gente, respondemos aqui para vocês. Nós somos os culpados. Bom, e talvez o recado seja: se a gente quer originalidade, a gente também precisa apoiar o novo. Dar chance a filmes que não estão no hype. E daí você que tá ouvindo a gente aí do outro lado, prefere a segurança da nostalgia ou a surpresa de algo totalmente novo? Conta pra gente lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast, ou aqui embaixo. Espero que tenham gostado desse episódio e já sabem, né? Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!